por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quero repetir esse versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer mais uma vez por nos reunirmos, ó Pai, aqui em torno da Tua palavra, celebrarmos com louvores, Pai, com cantos, com palmas, com manifestações de adoração. Toma, Senhor, cada uma das Tuas vidas aqui, Senhor, vidas que são Tuas, e só o Senhor pode agir através do Teu Espírito. Assim Te pedimos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós queremos nesta manhã e Te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Bom, quando nós lemos a palavra, a Bíblia, e isso deve ser algo rotineiro na tua vida, nas nossas vidas, quando nós lemos a palavra, e nela, na palavra, nós meditamos, nós vemos que, através da palavra, é possível que, mesmo nós lendo a palavra, mesmo nós tendo fé, e podemos passar pela vida, e nesta vida fracassar, e fazer a nossa fé fracassar também. Mesmo nós que temos fé, a Bíblia vai nos mostrar em vários textos, várias pessoas e vários nomes, e aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro nos ensina de que a nossa fé, só pura e simples, ela só não nos basta. A nossa fé, ela precisa ser acrescentada de alguma coisa a mais, diz ele aqui nessa passagem, para que a nossa fé se mantenha viva e essa fé produza algo em nós, e através de nós, esta fé, Pedro diz, precisa ser acrescentada. Porque quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, nós vemos, e no versículo 20 também, nós vemos Paulo aconselhando a Timóteo, e falando e alertando Timóteo de alguns homens que naufragaram na fé, e ele coloca aqui a vida de Himeneu e Alexandre. Ele diz, olha, estes homens, apesar de terem uma fé que foi gerada por Deus, estes homens naufragaram na fé. E nós, como Paulo, também conhecemos alguns nomes. Quem conhece nomes de pessoas que você podia dizer, puxa, recebeu uma fé, mas naufragou na mesma fé que recebeu? Quantos de nós, acho que a grande maioria de nós, conhece alguém que naufragou nessa fé? Pessoas que foram alcançadas pela fé, mas a despeito da fé que elas tinham, o que aconteceu com elas, como Alexandre e Himeneu,
ficaram pelo caminho, diz Paulo aqui a Timóteo. Pessoas que tiveram experiências reais com Deus, pessoas que testemunharam, pessoas que nós olhávamos para elas e dizíamos assim: puxa, quero ser igual a ele, quero ser igual a ela, quero ter esta fé que ele tem também. Pessoas que nós tínhamos como referência, mas lamentavelmente essas pessoas foram vencidas pelo mundo e estão perdidas. Então, quando Pedro escreve esta carta aqui, quando ele escreve esta epístola, ele está nos alertando também. A palavra é um alerta. Ele está dizendo: se aconteceu com Emineu, se aconteceu com Alexandre, se aconteceram com tantos homens que você sabe na tua lembrança, pode acontecer com você também. E isso é um alerta. A palavra vem e nos alerta. A palavra lida nos alerta. A palavra vem exatamente para gerar fé em nós. E é desta maneira que Pedro nos conduz a respeito desse texto aqui. Porque eu posso até mesmo não perder a salvação, mas eu vou viver uma vida de miséria. Vou me lembrar do salmista, quando ele diz: Senhor, não me tires o que? A alegria da salvação. Davi estava dizendo aqui nos Salmos, ele estava dizendo: olha, torna a dar-me a alegria da salvação, porque ela foi perdida. Eu perdi a alegria da salvação. Posso não perder a salvação, mas viver o quê? A miséria de uma vida. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. E nós sabemos o quê? Que a alegria do Senhor o que é? É a nossa força. Então, uma vez perdendo esta força, que vem desta alegria do Senhor, nós perdemos o quê? A força de vida. Apenas existimos, mas não vivemos. Então, quando a gente para avaliar, tipo assim, a alegria da salvação, enquanto estou vivo, eu vivo, mas eu vivo, se eu não tenho alegria de salvação, eu vivo uma vida que podia dizer até um inferno, uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida procurando o que? Satisfação que não existe. Por quê? Porque perdi a alegria da salvação, e a alegria da salvação é o que? A força que eu tenho para transitar neste mundo que nós vivemos hoje. Então, o salmista diz: volta, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. Porque embora salvo, eu não colho os frutos da salvação. E ainda que a pessoa seja até crente, ele pode até crer no Senhor, que ele sempre creu, mas ele não consegue crer como creu outrora. Por quê? Ele está desconectado desta alegria, ele está desconectado desta vida que vem do Senhor. Porque outrora quem ele era? Ele era produto da sua fé, mas agora, como a sua fé fracassou, ele não consegue voltar a ser o produto da fé que ele tinha. A fé na vida dele produzia, testemunhava, trazia alegria, trazia realização. A fé dele era manifesta em testemunho diante dos homens. Mas porque a fé dele fracassou, agora ele tem uma fé que não produz nada. Ele não consegue voltar a ser o produto da fé que tinha. Ele tem uma fé, mas não produz. E é exatamente isso que significa decair da fé. Se você perguntar aqui na Bahia, né, que diz que é a Bahia de quantos santos? Todos os santos. Todo mundo sem fé. Quando vem o dia de ir lá, né, diz assim: quem tem fé vai a pé, né? A gente sabe.
Então vai um bocado de gente a pé, todo mundo tem fé. A gente vê anunciar na televisão grande manifestação de fé. Pessoas que vão e se sacrificam, mas você começa a ver exatamente nessas pessoas o quê? Que é uma fé que não produz absolutamente nada. É uma fé que apenas os leva lá e eles voltam. Mas esta fé não é o quê? Não tem produto, não produz nada, não realiza nada. É uma fé simplesmente que existe, mas que os deixa no meio do caminho. Então, posto isso aqui, queridos, nessa introdução, quando a gente lê esta epístola de Pedro, nós vemos que nós podemos fracassar na fé. Por quê? Por 3 motivos. Por que nós podemos fracassar na nossa fé? Primeiro, porque é pela fé que nós somos salvos. Falou aqui na escola bíblica hoje de manhã, Efésios 2, 8 e pela fé o quê? Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, porque pela fé somos salvos. Então, se fracassamos na fé, nós perdemos o quê? A dinâmica da salvação. Uma vez salvos, entramos numa dinâmica. Paulo diz, uma vez salvos, desenvolvemos a nossa salvação. Vamos nos preparar para viver na fé. Uma vez salvos, não significa que nós estamos prontos para viver, estamos prontos para morrer. Mais uma vez salvos e vivendo esta fé, nós vamos desenvolvendo a nossa fé, como Paulo nos ensina. Ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, fracassando na fé, o que eu faço? Eu perco a dinâmica da salvação. E a salvação, queridos, é muito mais do que ser tirado do inferno e colocado no céu. A gente fala muito de salvação nesse sentido. Parece que a gente aceita Jesus e vai morrer hoje, e foi tirado do inferno e é colocado no céu. Só que a gente não morre hoje. Alguns, né, a grande maioria, ninguém vai morrer hoje. Vamos assistir o jogo primeiro, né? Não morra do coração também. Mas a gente pensa nisso. Salvação é para quê? É para eu sair do inferno e ir para o céu. Mas o que a palavra vai nos dizer, que salvação é muito mais do que isso. Salvação é mais do que a redenção da alma. Salvação é a redenção do ser humano, é a redenção da criação. Quando somos salvos, o que acontece com a gente? Acontece em nós o que? Um trabalho, uma redenção da nossa condição humana. Quando somos salvos do inferno, e somos salvos o que? De nós mesmos. Quando nós somos salvos, Deus nos tira do inferno e redime a nossa vida, ou seja, Ele nos salva de nós mesmos. Deus nos salva da carnalidade, Deus nos transforma no ser que tem orgulho de ser quem Ele é. Quem tem orgulho de ser o que é hoje salvo? Todos nós. Você tem orgulho de quem você era? Não, vergonha. Não é? Uns que adulteravam, uns que bebiam, uns que estavam perdidos, uns que faziam todo tipo de engano e de destruição, era uma vergonha. Mas uma vez salvos, o que acontece com a gente? Nós temos então o orgulho de ser quem nós somos agora. É isso que faz, quando a salvação nos liberta de nós, porque quem nós éramos? Nada. Uma vergonha para a família, uma vergonha para a sociedade, um peso, um problema. Mas uma vez diz o texto, somos salvos de nós mesmos, somos salvos da carnalidade. Então, nos salva o Senhor de nós mesmos, para que nós possamos fazer o quê? Segui-lo.
É o que Cristo vai dizer a nós. O Cristo vem e diz em Mateus 16, 24, o que ele disse: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se. Negue-se. O que ele está dizendo é que diz: olha, se alguém quer vir, eu estou disposto. E eu permito que você me siga, mas primeiro faça o quê? Negue-se. Ele está dizendo: esta é uma condição tua, não tenho como fazer isso. Em outras palavras, quando ele diz negue-se, ele está dizendo: salve-se a si mesmo e siga-me. Ele está dizendo: liberte-se a si mesmo e siga-me. É isso que ele está dizendo em Mateus 16, 24. E aonde acontece isso? Acontece no Espírito. Acontece no nosso Espírito. Então nós precisamos dessa salvação, e isso só é possível pela fé. Mais um motivo para não fracassarmos na fé, porque nela, segunda coisa, nós não podemos fracassar na fé, porque nela vencemos o mundo. 1 João 5,4, mencionei aqui a semana passada. Todo que é nascido de Deus, faz o quê? Vence o mundo. E esta é o quê? A vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Todo aquilo que é nascido de Deus tem o quê? O que ele tem? O que ele faz? Ele vence o mundo. Tem vitória sobre o mundo, aquele que é nascido de Deus. Significa o quê? Que aquele que não nasceu de Deus, ele é derrotado. Ele não consegue vencer o mundo, e ele é vencido pelo mundo. Ele é vencido pelas paixões, pelo sistema. Ele é vencido por tudo que o rodeia. Agora, quem é nascido de Deus, diz a palavra de 1 João 5,4, este vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra, a nossa fé. Aí eu pergunto, e a gente questiona e pergunta toda hora, e a pergunta que eu fiz ao preparar essa palavra ontem, a pergunta que a gente faz: por que há tanto crente vencido pelo mundo, se ele é crente em Deus? Se ele é nascido de Deus? E o mundo faz com essa pessoa o que ele quer. Você vê a pessoa que fala que foi nascido de Deus, aliás, você testemunhou que ele nasceu de Deus, ele foi, ele caminhou, ele deu testemunho, ele viveu uma vida com Deus. Mas por que isso acontece? É porque que a pessoa está caída, porque a fé dele fracassou. E o que vence o mundo? A fé. Se a fé fracassou, o que aconteceu? Ele perdeu a arma que vence o mundo, que era a sua fé. Ele não consegue mais vencer o mundo, e o mundo faz dele o que bem entende e o que quer. Por quê? A fé dele fracassou. Então ele quer passar, quer transitar pelo mundo em vitória. Você quer passar pelo mundo, quer transitar no mundo em vitória, o que você deve fazer? Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Preciso transitar neste mundo, é difícil, irmãos, não está fácil nem para quem tem fé. Imagine para quem não tem. O que eles estão fazendo? Estão se entregando, e o mundo faz deles o que bem entende. E a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, quando a gente fala de mundo, a gente fala exatamente da ação do maligno, que trabalhando o mundo e as pessoas que nele vivem. Então, o que a gente precisa? Alimentar a fé. Terceira coisa, porque a gente não pode fracassar na fé. Por quê? Porque sem ela não há como agradar a Deus. Falei aqui a semana passada a respeito disso. Não há como agradar o noivo. Não há como agradar ao nosso Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é o quê? Impossível. Sem fé estamos impossibilitados
de agradar a Deus. Então, um ser que ama, queridos, um ser que ama, o que ele mais deseja? É agradar o ser amado. A gente quer agradar o ser amado. Então, quando eu amo a Deus, o que eu quero a Deus? Eu quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. E as pessoas não entendem o que é agradar a Deus. E tem um monte de gente, de crente aí, melhor dizendo, querendo agradar a Deus. Não é? Com um terno. Eu, por exemplo, não agrado a Deus, porque não uso terno, não uso gravata. Tem gente que agrada a Deus, que acha que agradar a Deus é terno, é gravata, são roupas, são liturgias. Tem gente que pensa que agradar a Deus é essas coisas. Agradar a Deus é a gente botar aqui um candelabro. Agradar a Deus é a gente botar umas bandeiras aqui. Agradar a Deus é a gente botar um lugar que a gente chame de altar. E a gente pensa, está agradando a Deus. E a gente pensa que agradar a Deus é fazer rituais e liturgias. A Bíblia diz, isso de nada adianta. Se você não tem uma fé que te humanize, se você não tem uma fé que te deixa humano, que faça de você uma bênção para o outro, não adianta. Aquilo que eu ministrei lá no jantar para os casais, para os namorados na sexta-feira, você pode entregar o teu corpo para ser queimado e não vai adiantar nada, será um culto sacrificial ao nada. Porque aquilo primeiro que acontece em nós, o que acontece com a salvação? É nos tornar humanos. O que aconteceu com o ser humano? Ele perdeu a sua humanidade. Mas em Cristo, isso nos é resgatado. Em Cristo nós pensamos no outro. Em Cristo nós queremos servir. Em Cristo nós queremos ter uma relação com o próximo de maneira diferente. Então, querido, fracassou na fé, esquece. Se você fracassou na fé, esquece. Por quê? Porque a vida vai fugir de você. Vida mesmo. Vida de prazer. A vida de Deus vai, se você fracassar na fé, querido, você não vai achar razão de vida. A vida vai fugir de você e você não vai mais viver, você vai apenas existir como tantos existem, mas lamentavelmente eles não vivem. E é isso que o Senhor Jesus disse lá em João 10:10, enquanto o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para trazer o quê? Vida. E ele faz questão de separar que tipo de vida é vida, mas vida em abundância. É aquela vida que eu tenho dito aqui, é a vida de Deus chamada vida Zoé. A vida que dá prazer, a vida que dá sentido, a vida que nos faz levantar, a vida que nos faz passar pelas dificuldades, pelas tribulações, e a gente sabe que faz parte dessa vida, mas mesmo assim a gente consegue permanecer. Por quê? Porque o Cristo disse, eu venci o mundo, e nós temos uma fé que vence o mundo, então podemos viver essa vida de maneira diferente. Então eu não posso perder a minha fé, sucumbir na minha fé por essas três razões. Agora, Pedro vem aqui e nos diz, no versículo de número 5, desse 2 Pedro 1, versículo 5, ele diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, ele diz, associai a vossa fé, o quê? Leia aí, a virtude. Então veja que Pedro se preocupa e ele diz, olha, por isso mesmo, vós, está falando para nós, igreja, reunindo toda a diligência, todo o empenho, com afinco, com disposição, com cuidado, com critério,
reúna, diz ele, reunindo toda a diligência, associai a vossa fé, o que? A virtude. Então Pedro está dizendo o quê? Associe a tua fé à virtude. E o versículo 8 vai nos dizer por quê. Ele diz assim: se nós acrescentarmos a nossa fé à virtude, nós nunca estaremos o quê? Na minha versão diz, ansiosos ou infrutíferos. A gente nunca vai deixar de dar fruto. Se a gente associar, queridos, a nossa fé à virtude, ele está dizendo, vocês nunca serão infrutíferos. Aí você pergunta para mim, mas o que essa palavra virtude significa de fato no original e de verdade? Palavra virtude eu falei aqui há uns anos atrás, que significa, não sei quem lembra, você não lembra, mas fala de excelência moral. Se você for aí no Google aí, você vai achar isso. O que é virtude? Excelência moral. Ele diz aqui, excelência moral, ou seja, o que é excelência moral? Caráter. Caráter. Associe a tua fé virtude. Com diligência, associa a tua fé caráter, postura. Associa a tua fé, ele está dizendo aqui, e essa excelência moral, diz o Google, que ele é o quê? É adquirido em resultado de um hábito. João 13,15. João 13,15 não precisa abrir não. João 13,15 fala do Cristo lavando os pés dos discípulos. E ele falou assim para eles, olha, assim como eu fiz, fazei também vós. O que ele está dizendo o quê? Crie um hábito de fazer isso. Crie um hábito de fazer isso. Busque essa virtude. Ele estava dizendo, crie um hábito de servir. Lavar os pés significava servir. Crie isso. Assim como eu fiz com vocês, aprendam a ter isso como virtude na vida de vocês. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo primeiro que a fé foi plantada em nós como um dom de Deus. A fé não nasce com a gente, vocês já aprenderam isso aqui. Ninguém nasce com fé. O pessoal fala, não, a fé é um dom. Lemos Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não é. O que ele está falando? Está falando da fé. Não é de vós, é dom de. Então a fé nos é dada como dom de Deus. Nos é emprestada. Ela nos é entregue. Então Pedro está dizendo isso. Você recebe a fé como um dom. Aí Pedro está acrescentando aqui. Isto que Deus faz em mim, embora seja muito importante, precisa ter o quê? A minha participação. Porque o versículo vai dizer, acrescentai. Quem acrescentai? Vamos fazer uma aula de português. Quem acrescentai? Quem? Onde está o sujeito? Nós. Acrescentai vós. Então o sujeito é vós, significa nós aqui. Acrescentai vós. A vossa fé é o quê? O quê? Virtude. A fé é muito importante, mas Pedro diz, olha, acrescentai a ela o quê? Virtude. A maneira de vocês suplantarem a vida, transitarem na vida, não morrerem, não pararem no meio do caminho, não serem vencidos pelo mundo, é vocês terem esta fé, mas ela precisa ser o quê? Acrescentada, precisa ter a minha participação, precisa ter a tua participação. Ele está dizendo, a fé foi dada por Deus, mas é necessário. Fez em mim, agora o que eu vou fazer com aquilo que Deus fez em mim? Diz aqui, vou acrescentar a virtude. Recebi a fé, agora eu vou acrescentar o que? Virtude, postura.
que é virtude? Já repetia todo mundo. Excelência moral. Valores. Valores que você vai aprendendo e vai acrescentando à tua fé. Quer um exemplo? Você tem fé e você ouve a palavra. E a palavra diz, Paulo diz assim, aquele que roubava, não roube mais. O que você vai fazer? Não rouba mais, você está acrescentando à tua fé o quê? Uma postura, não roubo mais. Aquele que mentia, não minta mais. Estou acrescentando à minha fé o quê? A minha postura de não mentir mais. Aquele que praticava imoralidade, está o quê? Juntando a sua fé, o quê? A não prática da imoralidade. Ele está acrescentando à fé o quê? Virtude, postura, no dia a dia. Ele tem fé, mas a fé dele está associada ao quê? A uma virtude que ele vive. A excelência moral. Por isso que a gente vê tanta gente que fala que tem fé, não embora esteja na igreja e ouvindo e diz que é evangélico, mas não tem caráter. Ele vive, tenho fé. A fé que você tem, todo mundo tem, meu amigo. Porque é uma fé que não acrescenta virtude. O que você aprendeu com a tua fé? Nada. Você não acrescenta nada à tua fé. Não vejo nada acrescentado à tua fé. Você continua sendo o mesmo, continua tendo fé. Você tinha fé lá no Padre Cícero, agora você tem fé em Deus, em Cristo que morreu por você, mas não acrescentou nada na tua vida. Então, queridos, gerado em nós esta virtude, excelência moral, esse caráter que é gerada em nós a partir do quê? A partir da fé. Então a virtude e a excelência moral, essa disciplina, tem a ver com o comportamento, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa caminhada no dia a dia. Nós, eu e você, recebemos esta fé pelo Espírito. Agora, o que é que nós queremos dessa fé? O que é que a gente quer com a fé? Que ela frutifique, sim ou não? Quem quer que a fé na sua vida frutifique? Todos nós. Quem quer que a sua fé abra portas, abra caminhos? Quem quer que a sua fé o aproxime de Deus? Quem quer que a sua fé frutifique a 30, a 60 e a 100 por um? Todos nós. Não é isso que serve para nós a fé? Aí, já começou, falei para vocês. Quem quer isso? Todos nós queremos. Quem quer? Eu quero, pastor. Então Pedro está dizendo, faça a tua parte. Acrescente a essa fé que você recebeu de Deus. Acrescente a essa fé disciplina. Acrescente a essa fé postura moral, excelência moral. Acrescente a essa fé caráter. Acrescente a esta fé decência. Por quê? Porque se você não acrescentar a esta fé, a tua conduta, a tua disciplina, ainda que seja uma fé de Deus, ainda que Deus seja aquele que gerou fé em você, porque você não acrescenta nada, você pode fracassar mesmo tendo fé. É o motivo por qual você vê um monte de gente. Você encontra com a pessoa, e aí, como é que está? Como é que está? Está onde? Está cultuando a Deus aonde? Como é que está a tua vida com Deus? Você não pode nem falar isso, porque ele... Não, eu continuo crendo em Deus. Eu creio em Deus, faço minha oraçãozinha. Já começa que fala que faz oraçãozinha. Já não ora nada, porque faz a oraçãozinha. Tenho meu tempo com Deus. O que você nota? Que ele tem apenas uma fé. Mas a fé dele não tem nada associado, não tem conduta, não tem disciplina. Mas só é uma fé gerada por Deus, pastor. Sim, ainda que seja um Deus que gera fé, ele pode fracassar. Aí, queridos, você faz um monte de perguntas para uma pessoa. Você acredita que Deus existe? Acredito. Acredita que o Espírito Santo nos visita, nos batiza? Eu acredito. Você acredita que Jesus ressuscitou? Eu acredito. Aí eu pergunto, acredita para quê?
acredita, e daí que você acredita? O que que esse teu acreditar, o que que essa tua crença, o que que essa tua fé, queridos, faz na tua vida de útil, de positivo, que abençoa alguém, que a pessoa pode dizer, não, é uma bênção, a fé dele de fato produz alguma coisa. Então nós acreditamos, queridos, e segundo a luz da palavra, nós acabamos acreditando que acreditar não é tudo. Ter fé é importante, sim, nós temos os versículos aqui. Mas se eu não juntar a essa fé, queridos, isso que eu creio, a disciplina, a virtude, a excelência moral, se não estiver isso em mim impregnado, meu amado, eu não vou vencer, queridos, a manifestação do velho homem que continua trabalhando na nossa vida todo dia. Quando a gente recebe a Cristo, a Bíblia, Paulo diz que a gente se torna o quê? Nova criatura. A ideia de muita gente é que o velho homem, a velha criatura, o que faz? Morreu. Não. Ela está aí. Não é à toa que Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. Ela está aí. Não é à toa que Paulo vai dizer assim, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Por que ele não faz? Porque o velho homem está lá, forçando a barra, falando, não faz não adianta nada, não vale a pena. O velho homem está lá. Então Paulo diz aos Gálatas isso, o espírito luta contra a carne, e diz mais, se opõe um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então a nossa luta, queridos, é contra o velho homem. O velho homem é refém de tudo que a carne produz. Nós somos reféns. O velho homem está em nós. E agora, sabe o que é pior? Que tem muita gente que acha e tem a ideia, principalmente aí fora, e esta geração que vive nesses dias, esses dias chamados pós-modernos, essa geração acredita que isso se chama liberdade, de fazer o quê? Fazer o que quer. Fazer o que me dá vontade, fazer o que eu tenho de jeito. Isso sim, eu posso fazer, posso cheirar, posso beber, posso ter várias mulheres, posso curtir a vida. Eu posso. Esses crentes que não podem nada. Aliás, a pergunta que fazem para a gente é assim, lá na tua igreja isso aí pode? Isso aqui pode? Aquilo pode? As pessoas ficam perguntando para nós o que pode e o que não pode. Por quê? Elas querem dizer, você é escravo, porque você não pode nada. Eu sou livre, eu posso tudo. Então esse domínio do velho homem, eles chamam de liberdade. Faz tudo o que quer. Porque eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero. Agora você fala para ele, pois é, então para de beber, para de fumar. Rapaz, isso é um vício que eu tenho desde os 12 anos, não consigo. Mas para ele é liberdade. Agora, se você não consegue parar de fazer uma coisa, você é escravo dessa coisa. É isso que a Bíblia diz. Liberdade, queridos, não é fazer o que quer só, não. Liberdade é não fazer o que não quer. Liberdade é dizer assim, eu poderia até fazer, mas eu não quero fazer. É completamente diferente. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei. Olha o que Jesus diz. Isso é uma palavra de Jesus. Se o Filho vos libertar, serão de fato. Outras versões dizem, verdadeiramente sereis livres. Se ele diz verdadeiramente, significa que tem o quê? Uma liberdade que é
falsa e tem uma liberdade que é verdadeira. A liberdade que é verdadeira é aquela que vem do Filho, Ele que liberta. E a gente sabe muito bem disso. Por quê? A gente consegue ver pessoas vivendo uma pseudo-liberdade que veio de uma terapia, de um ajuntamento, de uma reunião, de um pensamento positivo, de uma filosofia, de um ensino qualquer. Mas ele está dizendo que essa não é uma verdadeira liberdade, é uma falsa liberdade. Então, quando ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele está dizendo de uma verdadeira liberdade. Eu posso fazer, mas escolhi não fazer, isso é liberdade. Eu posso fazer, Paulo vai dizer isso também, todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Não tem problema. Se eu quisesse fazer, eu faria, mas elas não me convêm. Posso fazer, mas escolhi não fazer. Agora, já o homem natural, o que acontece com ele? Não consegue, porque usou da liberdade para fazer o que queria, mas agora ele quer parar e não consegue parar. Isso não é liberdade, é uma falsa liberdade. Faz, o dia que você quiser parar, você para. Não consegue. Em nós, meus amados, é diferente. Apesar do velho homem ainda existir em nós, o novo homem em nós enxerga o velho homem como você é. Sabe quem te dá aquelas dicas? É o novo homem. Olha, rapaz, você vai quebrar a cara. Isso não é mais da tua postura, não é mais. Você está em Cristo, você é nova criatura. O Espírito Santo vai falando. Para quem ouve, é lógico. Para quem ouve. O novo homem em nós, queridos, está plantado em nós e nos diz: cuidado, Fernando, isso não é de Deus, isso é do velho homem, segura aí. Disciplina, virtude, cuidado. Abre o olho, Fernando. É isso que ele vai dizer. Você está há muito tempo sem ir à igreja. Você está há muito tempo sem meditar na palavra. Você está há muito tempo sem orar. Não é o pastor que está falando isso no teu ouvido. Isso é coisa da minha cabeça, não. É o novo homem. Porque você é nascido de Deus, o que o velho homem não quer. E o novo homem está nos alertando. Sem você orar, cuidado. Então, queridos, quando a gente entende isso, então quando nós somos alertados pelo velho homem pelo novo homem, e disciplinadamente você volta a alimentar o teu espírito, porque esse alerta é para nos disciplinar, queridos. O querer não está em nós, a gente não quer. Nosso velho homem não quer, e o novo homem está em nós, nos mostrando quem nós somos, nos dizendo: olha, precisa orar, precisa ir à igreja. Tem gente que acha que não é importante. Precisa ir à igreja. Você tem fé, mas você pode fracassar no meio do caminho. Ele vai nos alertando. Porque se eu e você não usarmos da disciplina, da virtude, da excelência moral, e usar só fé, aonde nós vamos parar? Todos nós vamos parar longe de Deus. Se a gente não associar a nossa fé à virtude, a gente vai parar longe de Deus. Verdade ou mentira? Diga para mim aí. Me ajuda aí a confirmar, ou vocês estão? Vai parar longe de Deus. Você vê assim: puxa, fulano está tão longe de Deus. Já falou isso? Nossa, o cara está tão longe de Deus.
estou nem preocupado que o cara fique longe da igreja, que não vem na comunhão. Eu fico preocupado porque o primeiro sinal de que ele não está bem é a ausência da comunhão, é a ausência do corpo, é a ausência da igreja que se reúne no lugar. Aí ele já não está o quê? Já não está lendo a Bíblia, não está estudando, não está meditando, não está orando. Ele tem apenas fé, mas esta fé está desassociada de virtude. Qual é a virtude? Ler a palavra, meditar na palavra, orar, ter comunhão com Deus. Essa é a virtude. O que aconteceu? Ele tem só fé. Aí eu tenho fé, sim. Pedro disse, você tem essa fé, se você não associar a ela a virtude, o que vai acontecer com você? Você vai ser infrutífero, a tua fé não vai produzir absolutamente nada. Entendeu? Você quer uma prova disso, queridos? Eu vou perguntar para você, do que um homem de Deus precisa? O que um homem de Deus precisa para continuar na sua caminhada? Para manter melhor a sua intimidade com Deus. O que um homem precisa? Diga aí, básicas. Oração, leitura da palavra. Duas coisas básicas. Porque o que isso gera em nós? Quando você lê a palavra, desculpe que eu estou saindo do foco aqui. Quando você lê a palavra, o que está acontecendo? Você está falando, Deus está falando com você. Você lê a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Deus está falando com você. Lê a palavra, puxa, aquela palavra falou comigo. Puxa, li um versículo hoje, meu Deus, já li tanta vez, mas hoje esse versículo falou comigo. Deus está falando com você. Segunda coisa, Deus fala com você, você vai orar, o que você faz? Você fala com Deus. Então você lê a palavra, Deus fala com você. Você vai orar, você fala com Deus. E aí se estabelece o que Deus quer? Um relacionamento de intimidade. Interessante isso. Oração e leitura da palavra. Então, queridos, quando Deus fala e eu falo, esse relacionamento se estabelece, então eu me relaciono com Deus. Não tem como eu me desvirtuar para onde quer que seja. Não dá para eu ir para a direita nem para a esquerda. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro, eu leio a palavra, Deus fala comigo, eu falo com Deus, e esta condição é uma rotina, é uma disciplina, é uma virtude que eu tenho na minha vida, todo dia. O que vai acontecer? Não vou me desviar, não vou me desvirtuar da palavra, seja lá onde eu estiver. O que eu preciso é só ler a palavra e orar. Aí você pergunta, por que tem tanta gente caída? Por que tem tanta gente largada? Espiritualmente falando, exatamente por falta do quê? Da oração e o estudo da palavra. Por que ele está caído? Porque não tem oração, porque não tem estudo da palavra. Ele não lê a palavra, Deus não fala com ele, ele não ora, ele não fala com Deus. Não há esta relação de intimidade. Agora, você sabe que tem alguém caído. Você sabe que tem alguém passando dificuldade. Que tem que orar e tem que ler a Bíblia. Então, por que não faz? Se ele sabe que é só isso, é só ler a Bíblia e orar. Porque falta o quê? Na fé dele, disciplina, falta virtude, entendeu? Ele tem fé, mas a fé não consegue levantá-lo, ele está caído. O que falta a ele? Disciplina, para quê? Para ele orar e meditar na palavra. Entende agora por que Pedro diz isso? Associai a vossa fé o que? Virtude, postura. A pessoa está caída, você fala, não, ora, lê, sabe? Não tem como, porque não está associado a isso.
Ele sabe que é só ler, ele sabe que é só orar, então falta virtude e disciplina. E às vezes você vê alguém assim, uma semana sem orar, 3 dias, 1 mês sem ler a Bíblia. Aí você fala, esses dias todos, sem orar. Agora esses dias todos, 3 dias pelo menos que você não fez, uma semana que não fez, ou 1 mês, esses dias todos você fez o quê? Tomou café, almoçou, jantou, assistiu televisão, foi no shopping, foi na festinha, foi na praia, foi no cinema, foi num monte de lugar. E você não parou para orar. Aí a gente fala assim, não tive tempo, 10 minutinhos, 20 minutinhos, você foi em tudo e você não teve tempo. Pastor, é que a gente não fica sem vontade. E aí que está o problema sério que eu quero ministrar para você nesta manhã. Eu fico sem vontade. Aí que está. Pois é exatamente quando você está sem vontade, é quando mais você precisa fazer. Quando você está sem vontade, é quando mais você precisa fazer. Porque a Bíblia diz o quê? Que o teu espírito, ele quer, mas a tua carne não deixa. Então, se há uma resistência da carne, e eu falei aqui há um domingo atrás a respeito disso, então você deve fazer o quê? Quando não estou com vontade, então eu devo fazer. Porque se eu não estou com vontade e me entrego à não vontade, a não vontade vai virar hábito na minha vida. Eu não estou com vontade, então eu não vou ler. Eu não estou com vontade, então eu não vou orar. Sabe o que vai acontecer? Virou um hábito. Você levanta, não lê mais, não ora mais, você deita, não lê mais, não ora mais. Você passa o domingo, não vem, na quarta-feira você não aparece. Aquilo que era o que não vontade se tornou um hábito na tua vida. E aí, meu amado, a gente vai sucumbindo pelo caminho. Porque o que a gente pratica sempre vira um hábito. Então tem que matar esse não hábito na tua vida, essa não vontade. E você fazer até mesmo sem vontade. Porque de tanto você fazer sem vontade, você vai acabar tornando hábito na tua vida. Pergunto para você, você acha que eu tenho de vontade de orar todo dia e ler a Bíblia todo dia, sim ou não? Não. Mas eu fiz isso o quê? Um hábito. Então, o meu levantar depois do banho que eu tomo e me preparo, é o quarto da oração. Eu leio lá. Estou no livro de Atos. Tem dias que eu assim, puxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, acho que eu vou deixar. Se deixar, não faz. A não vontade vai se tornando hábito, e na terça-feira já não tem mais vontade, e na quarta, e assim você vai se distanciando, e isso se tornou um hábito na tua vida. E o que aconteceu? Você deixou de associar a tua fé à virtude, e porque você não tem mais essa virtude, o que acontece? Você não consegue vencer as situações que o mundo te oferece. No mundo tereis aflições, elas vêm todo dia de manhã ou de noite, às vezes vêm de noite, quando não tem nada para fazer, e quando o cara está fechado, o advogado está com o celular na caixa, quando o médico não sei o quê, quando é o dente que dói, de noite, onde que eu vou? Toma um chazinho, meu irmão, alguma coisa, e aguenta até de manhã. Mas vem exatamente desta maneira. O que acontece? Falta virtude. Então, quando eu percebo que eu estou me acostumando a me afastar do fogo, e a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, Levítico 6,13.
Então onde está o segredo? Diga, o segredo está no altar. Não é esse altar aqui. O pessoal chama de altar. Para nós aqui na comunidade é um palco aqui que a gente sobe para ficar um pouquinho mais alto e ver vocês. Se estão dormindo, se estão prestando atenção, se estão, né? O altar que você tem lá no teu quarto, o altar que você tem aonde você busca a presença de Deus, é esse altar. Levítico diz, o fogo não se extinguirá do altar. Então, queridos, se eu estou no altar, está uma bênção. Desvirtuado do altar, eu me ligo a qualquer outra coisa. Preste atenção. Quando você está longe do altar, você se liga a alguma outra coisa. Você chama coisas para se tornarem o teu altar. Desvirtuado do altar, a gente se liga a qualquer outra coisa. Porque quem se afasta de Deus se aproxima de alguma outra coisa. Eu não sei qual é a outra coisa de qual você se aproxima quando você sai do altar. Mas essa é a preocupação. É isso que Jesus vai dizer. Quem comigo que ajunta, ou melhor, não ajunta, o que ele faz? Está espalhando. É isso que ele diz. O que Jesus está dizendo é, não existe limbo espiritual. Sabe como é que é? Não existe uma situação onde você fica, não, aqui não estou nem fazendo mal, nem fazendo bem. É o limbo, eu estou no limbo aqui. Estou aqui, não existe limbo espiritual. Jesus vai dizer isso. Ou eu estou com Deus, ou eu estou contra Deus. Não tem como. Porque à medida que eu me desconecto do altar, eu estou me conectando a alguma outra coisa. À medida que eu me afasto das pessoas de Deus, eu me aproximo de algum outro tipo de pessoas. Preste atenção nisso. O pessoal da igreja é chato. Cuidado, hein, porque você vai achar gente muito agradável. Você se afasta de pessoas de Deus, você se aproxima de pessoas de outro tipo qualquer. Eu não sei qual é o teu tipo. E a gente tem que tomar cuidado. Então, à medida que eu me afasto da palavra, queridos, eu vejo que eu decresci espiritualmente. Aí o que eu faço? Não faço nada. O que eu vou me virando? O que eu vou me tornando? Eu vou me tornando apenas um pedaço de carne que diz, estou cheio de fé, mas a minha fé não produz nada. Aí, sabe o que acontece? Muita gente sai da igreja, ou mesmo na igreja, fica procurando o culpado. Porque lá não tem poder, porque não sei o quê, porque precisava ter isso, precisava ter aquilo. Fica procurando um culpado. E aí a gente não entende. O culpado fui eu, que fui vivendo na fé. Como é que está, irmão? Estou na fé. Culpado fui eu. Fui vivendo na fé, não fui acrescentando virtude, não fui acrescentando caráter. O que aconteceu comigo? Fiquei pelo caminho e eu estou agora vivendo um tempo de inconstância. É o que mais tem nesses dias, gente inconstante. Um dia está na fé, outro dia não está, outro dia crê, outro dia não crê, outro dia diz que vai na igreja, que ama, outro dia odeia, outro dia não sei o que. É uma inconstância terrível. Que a gente vê é um bocado de gente pedindo a bênção do carro, a bênção da casa. As igrejas incentivam isso. Vem dar o seu testemunho, irmão, comprou a casa, conta aqui, glória, encontrei o varão, encontrei uma varoa. Pessoas estão contando a bênção, mas estão fracassando na sua caminhada de fé, porque não associaram a sua fé virtude. Ninguém mais ora pedindo a bênção da permanência. Deus, tem misericórdia de mim e não me permita sair da tua presença. Me incomoda todo dia. Essa madrugada, irmão, eu demorei para dormir. Aí eu não tenho problema com dormir. Vira e mexe que a minha tormenta é um pernilongozinho, uma muriçocazinha, que vem lá morder o meu pé.
Eu demorei para dormir. Aí eu fiquei pensando, acho que Deus quer que eu ore. E eu não fui lá para o quarto, eu fiquei lá na minha cama. Eu vou orar até que eu durma. Uma hora eu dormi, porque ninguém aguenta ficar. Mas a gente fica pedindo tanta coisa, mas não pede a bênção da permanência, a bênção da longevidade espiritual. A gente deixa isso de lado. Aí, queridos, a gente não pede isso. O que acontece? Diga aí comigo. Vamos ficando pelo caminho. Sabe qual é o pior de tudo isso, queridos? É que a gente que é o esteio, a coluna da nossa casa, nós que somos adultos e temos filhos e temos família, nós ficamos pelo caminho e somos responsáveis pelos nossos filhos que vão ficando pelo caminho também. Aí você fica pelo caminho, aí depois você chora, porque os teus filhos, teus netos estão pelo caminho. Você vai ficando pelo caminho. A gente tinha fé, mas não associou a essa fé virtude, disciplina, orar e ler, buscar, estar na comunhão do corpo. Sofre você, e sofre um bocado deles que vem atrás de você, achando que você tem a resposta espiritual para a vida, e você deveria tê-la. E qual é a resposta espiritual para a vida? É uma fé associada com a virtude, com a constância, com a permanência. É uma condição assim. Então, queridos, eu vou terminar. O pessoal está falando aqui que vai ficar muito longa a pregação. Tiago 2,14. Tiago diz assim: que proveito, meus irmãos, olha o que Tiago pergunta, que proveito, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, esta semelhante fé pode salvá-lo? Que salvação, livramento. Eu sei que Lutero falou que Tiago tinha dúvidas das posturas de Tiago, Lutero, mas o que talvez Tiago está dizendo aqui é exatamente isso: nos salvar em vida. Será que a gente pode se livrar? Uma fé que não tem obras pode nos livrar, pode nos ajudar, nos amparar no dia da necessidade. Adianta você ter uma fé e essa fé não produz nada. Tem uma fé, mas não produz nada para o outro, não produz nada na tua casa, não produz nada no teu casamento, não produz nada para os teus filhos, não produz nada para a sociedade. Será que essa fé vale a pena? O que ele está dizendo não adianta. Fé que não se materializa continua sendo fé, é verdade, mas isso não basta. Fé precisa se materializar. Não adianta a gente saber tudo de Deus, conhecer tudo de Deus. Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é eu ler a palavra, nela meditar, é eu ir à presença de Deus e ter intimidade com Ele. Ai, pastor, mas eu já sei tudo de Deus. Então acrescenta a essa tua fé virtude, caráter e disciplina. E então você viva uma vida que desperte nos outros o conhecer a Deus. O conhecer a Deus. Vamos ficar de pé?